Fala galera, tudo bem? Estou aqui na sala de raio-x. Essa aqui é a profissão que eu tinha antes de estudar medicina. Eu estou de férias da faculdade, mas nas minhas férias estou aproveitando trabalhar um pouco nas minhas horas vagas para poder levantar o dinheiro, porque a medicina não exige só tempo e dedicação, mas também a parte financeira. E estamos aí. Eu quero só que vocês vejam um pedacinho aqui como que é o local, o ambiente de trabalho que um técnico de radiologia trabalha, o qual é a minha profissão antiga. Vem comigo. Estou aqui na sala de controle, ou sala de comando que a gente fala, porque aqui o raio-x é digital. Então aqui temos as placas que a gente usa, certo? Elas são Wi-Fi. Quando a gente está fazendo exame lá, a placa fica lá. Assim que realiza o exame já cai aqui na tela de edição. Então é um processo muito rápido, muito moderno, certo? Comparado aos métodos antigos. E a gente vê as condições do paciente, encaminha ele novamente para o setor, só que com a visão estudando medicina é um outro mundo, é uma coisa fascinante para mim. Já amava o que eu fazia, só que agora se torna mais fascinante. Entenda, né? Agora a gente consegue ter um pouco mais de profundidade ao olhar um paciente e o caso clínico ou a situação que trouxe ele até o nosso atendimento. E é muito gratificante isso. Vou mostrar alguns casos aqui para você, obviamente sem nome, só para vocês entenderem um pouco como é interessante. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de controle, uma radiografia. O paciente tem uma fratura de punho e, pelo que estou observando, tá, aqui pela imagem, optaram por um tratamento conservador. Bom, como eu não sou especialista, não consigo classificar essa fratura ainda, mas qualquer coisa eu posso colocar aqui na edição do vídeo, colocar qual tipo vou estudar e coloco aqui para vocês. Mas aparentemente é a fratura aqui de rádio distal, certo? Processo estiloide de rádio, e nós temos uma fratura que optaram por manter conservador. Vamos ver aqui a imagem do perfil também, uma olhadinha. Pacientes com mobilização um pouco difícil de posicionar, então alguns casos, paciente que ainda sente dor, algo assim, dificulta um pouco o alinhamento aqui, certo? Mas o ideal é a rádio única se sobrepor, porém a gente consegue ter a visão aqui de rádio. Se você observar aqui está o resquício da fratura, né? O que a gente consegue verificar. Aqui é o dorsal da mão e aqui é a região palmar, certo? Então aqui é a região palmar, dorsal. Então, se observar bem, o desvio da fratura está para cima, para a região dorsal. Então um desvio dorsal aí e não volar, como geralmente ocorre, né? Então essa fratura aqui ela foi para a região dorsal. O desvio, o médico fez a tração e estabilizou com mobilização e trouxe aqui para a gente fazer o controle. Dá uma olhadinha então aí. Caso de ortopedia. Caso interessante, esse aqui é um raio-x, uma radiografia de coluna cervical. Observamos aqui estruturas, certo? Estranhas, mas o que seria isso? Na verdade é um raio-x pós-operatório de um paciente de laminectomia, provavelmente descompressão medular aqui cervical, e acabam colocando esses como se fossem enxertos, certo? Para estabilizar aqui a região que foi retirada aquela lâmina, como se fosse um curativo ali, para onde foi retirada a lâmina de excesso que tinha discal, que poderia estar comprimindo o paciente. Então, esse é uma incidência em AP. Vamos verificar o perfil, aí nós vamos ter mais noção. A radiografia em perfil, então aqui nós conseguimos verificar esses estabilizadores que acaba deixando esse espaçamento maior entre os discos, né? Então eles enxertam com osso retirado da crista ilíaca, fazem aqui, colocam esses estabilizadores discais para manter ali a descompressão do disco e não ter esse problema novamente. Então um tratamento cirúrgico. Então, um caso diferente, paciente renal, provavelmente. Se nós observarmos aqui, nós vemos a silhueta renal, ok, região calicical. Aqui também vemos o lado esquerdo, que é a direita do paciente. E isso daqui é uma formação de cálcio, de cálculo, de litíase, mas é um tipo raro, né, diferente de litíase.
que ela acaba deformando aqui essa região. Então esse paciente provavelmente vai fazer uma cirurgia que usa ondas ultrassônicas, que a gente chama de cirurgia percutânea. Eles vão basicamente fazer um acesso externo no paciente até chegar aqui ao rim e fazer estímulos de ondas ultrassônicas para quebrar isso daqui e depois fazer a extração dele e observar por videoscopia também, uretroscopia, se tem resíduo, e retirar. Um tratamento um pouquinho mais complexo, mas é realizado também com uma segurança muito grande, e pelo tamanho da cirurgia é uma cirurgia bem controlada e de pouco abertura do paciente, como diz, é percutânea. Então eles fazem uma pequena incisão só externa e depois utiliza vídeo retrógrado para avaliar internamente o órgão. Muito interessante, né? O mais interessante é que nós temos um clipe cirúrgico aqui, provavelmente o paciente também retirou vesícula. Então são achados que a gente vê em radiografia e que temos que estar atento para não confundir com alguma outra coisa. Bom, pessoal, na verdade eu apresentei para vocês alguns casos. Lembrando que não sou especialista ou radiologista, sou apenas um técnico em radiologia e em formação de medicina. Estou estudando medicina e quis compartilhar algumas coisas que a minha experiência trouxe e que vou estar aprendendo e vou estar compartilhando com vocês. Somente queria mostrar um pouquinho como é o universo da radiologia. Se alguns médicos se interessarem, estudantes se interessarem, podem estar entrando em contato comigo, que tiro todas as dúvidas do que é a radiologia e também como poderia ser o cenário de, sendo médico, trabalhar na área. Apesar de ter sido técnico 10 anos, conheço bem esse campo. Então fico feliz de apresentar para vocês, espero que tenham gostado de alguma coisa. Qualquer dúvida podem comentar, enviar e-mail, entrar em contato comigo que a gente conversa. Um grande abraço a todos.